O século XIX foi uma verdadeira zona de guerra de ideias. As bases do mundo como se conhecia estavam explodindo. Enquanto algumas ideias falavam que a história era só uma luta de ricos contra pobres, outra revolução, bem silenciosa, estava acontecendo. Para que uma visão de mundo sem Deus desse certo, ela precisava de mais do que uma teoria econômica. Ela precisava de uma história de origens que tirasse o Criador de cena. E foi nesse vácuo que surgiu o outro grande pilar do pensamento moderno, a teoria da evolução. E o cara que criou essa ideia não foi um político, não. Foi um naturalista, um cara quieto, estudioso, mas que foi super perturbado pelo que ele mesmo descobriu. Charles Robert Darwin. Sua obra não se limitou a classificar bichos. Ela propôs um jeito da vida acontecer que, se fosse verdade, transformaria a história da criação em Gênesis numa lenda e a ideia de um criador em algo desnecessário. A influência de Darwin foi muito além da biologia. Ela deu o que muita gente considerou a prova científica definitiva para o ateísmo, mudando o que significa ser humano. Ao nos mostrar não como filhos de Deus, feitos à imagem dele, mas como um acidente do nada, um mero galho na árvore da evolução, Darwin deu um golpe bem forte na nossa identidade e no nosso propósito. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Este documentário é uma jornada para analisar não só a ciência de Darwin, mas o que suas ideias significam espiritualmente. É o confronto entre duas histórias, a que ele contou e a que a Bíblia revela sobre o grande conflito, onde a verdade sobre a nossa criação é um campo de batalha. Entender Darwin é entender como a dúvida sobre Deus virou a verdade que ensinam na escola hoje. Charles Darwin nasceu em 1809 numa Inglaterra rica e religiosa. Criado numa família protestante, ele até estudou para ser padre. Mas sua verdadeira paixão sempre foi a natureza. A virada de jogo na vida dele foi uma viagem de 5 anos num navio chamado HMS Beagle, onde ele era o naturalista da equipe. Nessa viagem, principalmente num lugar chamado Ilhas Galápagos, Darwin viu coisas que o deixaram confuso. Ele percebeu que os pássaros e as tartarugas eram um pouquinho diferentes de ilha para ilha, cada um perfeitamente adaptado ao seu lar. Essas observações, junto com a leitura de 2 livros, o levaram a formular sua hipótese. O primeiro livro falava que a Terra era super velha e as coisas mudavam devagar. O segundo falava que a população humana cresce mais rápido que a comida, o que causa uma briga geral pela sobrevivência. Darwin aplicou essa lógica da briga para o mundo natural. Ele pensou, em qualquer grupo de bichos, tem uns mais fortes e outros mais fracos. Os que têm alguma vantagem têm mais chance de sobreviver, de se reproduzir e passar essa vantagem para frente. A Bíblia, em Jó 12, 7 e 8, diz: "Pergunta agora aos bichos e eles te ensinarão." Darwin perguntou à criação, mas a interpretação que ele fez do que viu o levou a uma conclusão que negava o dono da criação. Depois de décadas estudando e com medo do que as pessoas iam pensar, Darwin publicou o seu livro mais famoso em 1859, A Origem das Espécies. A ideia central era simples, mas revolucionária. Primeiro, a descendência com modificação. Pensa assim, todos os seres vivos, desde uma esponja do mar até você e eu, somos parentes. Viemos de um ancestral lá do passado. Segundo, a seleção natural. A natureza é como um juiz cego e super severo. Ela faz uma guerra e só os mais fortes, os mais espertos, os mais adaptados conseguem sobreviver e ter filhos. Em uma das partes mais famosas do livro, Darwin descreve o processo com uma grandiosidade quase poética. Assim, da guerra da natureza, da fome e da morte, o resultado mais exaltado que podemos conceber, a produção de animais superiores, segue-se diretamente. Não tinha propósito, não tinha direção, não tinha finalidade. Só um processo impiedoso e sem sentimentos
de tentativa e erro durante milhões de anos. A complexidade do olho, a beleza de uma águia, a nossa consciência, tudo isso, para ele, era só o resultado de muitas pequenas vantagens que sobreviveram no tempo. Essa visão bate de frente com o que a Bíblia diz. Em Gênesis 1:27 está escrito: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criaram. A Bíblia afirma uma criação especial, com propósito e feita por amor. A doutrina de Darwin trocou o ato criador de um Deus amoroso por um acidente cego e cruel. As ideias de Darwin, assim como as de Marx, não ficaram só na teoria. Elas se espalharam como fogo em palha seca, mudando a ciência, a filosofia, a ética e a política. A consequência mais imediata e perversa foi o darwinismo social. A lógica era doentia. Se na natureza vale a lei do mais forte, por que na sociedade seria diferente? Essa ideologia foi usada para justificar o imperialismo, o racismo e a eugenia. Uma ciência falsa que dizia que podia melhorar a raça humana controlando quem podia ter filhos. Políticos e industriais usaram isso para justificar a exploração dos pobres como se fosse um processo natural de limpar os fracos. As ideias de Darwin deram uma desculpa científica para os horrores do século XX, incluindo a ideologia racista dos nazistas, que achavam que eram a raça mais evoluída e tinham o direito de dominar ou exterminar as raças inferiores. No campo da educação, a consequência foi a secularização em massa. O ateísmo, que antes era uma ideia radical, passou a ser apresentado como uma única postura racional e cientificamente correta. A Bíblia foi jogada da prateleira de história para a prateleira de mitologia. A fé virou o oposto da razão. O resultado do darwinismo é um mundo onde a vida não vale nada, a moralidade é cada um com a sua, e a esperança de uma vida eterna é trocada por uma luta desesperada para sobreviver num universo que não se importa com a gente. Então, como a Bíblia julga as ideias de Darwin? O primeiro e mais fundamental julgamento é sobre a criação. O darwinismo, no fundo, é uma negação de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ao propor um universo que se criou sozinho, ele tira o ato de poder de Deus e, junto com isso, a autoridade dele sobre a criação. Em segundo lugar, o darwinismo destrói a ideia do pecado original e da queda. Se não houve um Adão e uma Eva criados perfeitos, não houve uma queda. Se não houve queda, então a morte não é a consequência do pecado, mas uma ferramenta criativa desde o início. Isso anula o centro do Evangelho, como está em Romanos 5:12. Por isso, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Pensa comigo, se não houve um Adão histórico que trouxe o pecado, para que serve um Cristo histórico que veio para vencer o pecado? A teoria de Darwin ataca diretamente a missão de Jesus. Além da política e da ciência, qual foi o legado espiritual de Charles Darwin? Um universo silencioso, vazio e sem sentido. A disseminação da ideia de que somos só um acidente cósmico, um monte de átomos com consciência por um tempo, destinados ao nada. Essa visão de mundo cria um vazio existencial gigante. Se não tem Criador, não tem lei moral, não tem julgamento final e não tem esperança de vida depois da morte. O legado de Darwin é essa muralha que ele construiu entre fé e ciência, forçando milhões a acreditarem que tem que escolher entre a razão e a revelação. Ele deixou um mundo onde a solidão fundamental do ser humano é piorada pela ideia de que não tem ninguém nos ouvindo, ninguém nos planejou e nenhum lar nos esperando. A gente é só um acidente feliz ou infeliz. E aí, o que você acha disso? Analisar a vida e a obra de Charles Darwin à luz da profecia bíblica é identificar uma das jogadas mais inteligentes do grande conflito nos últimos tempos. A teoria da evolução,
ao se disfarçar de ciência, virou um dos maiores muros que impedem as pessoas de acreditarem na Bíblia. As consequências de suas ideias são um alerta profético para a gente. Elas mostram o que acontece quando a história secular da origem é aceita sem questionamento. Ela corrói a base da moralidade, o valor da vida e a esperança. O engano não é em ver que os bichos se adaptam, mas em usar isso para criar uma filosofia inteira que joga Deus fora. O legado de Darwin nos chama de volta para a importância de Gênesis. Enquanto o mundo oferece uma história de acaso e morte, a Bíblia oferece uma história de design, amor e vida. No fim, tudo se resume a duas histórias sobre você. Uma história diz que você é um acidente sem propósito, um produto do acaso, em um universo indiferente. A outra história diz que você foi criado com amor e intenção, a imagem de Deus, com um propósito eterno. Agora que você conhece as duas narrativas, a do acidente e a do design, qual delas você vai escolher para definir a sua vida? Ministério O Caminho, iluminando a história com a luz da profecia.